Salve, salve Maria! Estamos aqui para mais um Santa Prosa, o melhor podcast do nosso seminário, mas ninguém pode saber que só tem um, mas é isso que importa, ser o melhor, independente de quanto acontecer a concorrência. Nós gostaríamos de acolher você que nos assiste, que nos acompanha. Pedimos desde já para você compartilhar, para você curtir, para você comentar, para você divulgar esse nosso projeto, essa nossa iniciativa, para que isso possa chegar ao máximo de pessoas possível. Nós gostaríamos também de acolher aqueles que vão compartilhar, vão conversar conosco hoje. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Vitor, que vai apresentar o nosso convidado. Meus queridos e queridas, boa noite, espero que vocês estejam bem. O Leonardo já está achando aqui. Por que nós estamos felizes? É porque o Leonardo é nosso irmão de turma. Então a gente já se conhece, então é muita risada, é muita alegria. Vamos rir, né? Então vamos lá. Então, como eu disse, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje nós temos aqui o nosso irmão Leonardo, como já disse, é o nosso irmão de turma. De maneira breve, Léo. A primeira apresentação é nome, idade, paróquia de origem e que paróquia você está fazendo os trabalhos pastorais agora. Fala etapa também, mesmo que o povo sabe que é nosso turno, fala etapa. Queria agradecer então, primeiro a todo mundo aí que está nos acompanhando, aos meus familiares, aos amigos, todos aqueles que contribuíram com a minha vocação, com a nossa vocação, né, com as orações. Eu sou Leonardo Zanetti, eu tenho 21 anos, minha paróquia de origem é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Vila Angélica, e atualmente eu estou na paróquia São José do Cerrado, exercendo meus trabalhos pastorais. Ótimo, Léo. Então nós já vamos mais a fundo. Léo, fala um pouquinho para nós a sua história de vocação. Lógico, eu falo história, mas nós já conversamos antes, né? Mas fala um pouquinho sobre esse seu discernimento vocacional. Então, meu discernimento vocacional, ele está muito ligado com a minha história de conversão, né? Que se deu principalmente pelo contato que eu tive com os meus tios, né? Meus tios, eles são católicos, assim, bem ortodoxos, né? Principalmente no momento que o cristianismo, eles sofriam grandes dificuldades, né? Então, e eles tinham passado por um período da vida religiosa, então eles acabaram tendo essa fé um pouco mais reta, né? Digamos assim. E eu fui praticamente catequizado por eles, né? Então, graças a Deus eu tive essa presença deles que foram me encaminhando na fé, né? Então, a partir disso, eu tive uma vida assim, de fé bem voltada para a Eucaristia, para a missa, para a liturgia. Então, isso já foi algo que foi fomentando dentro de mim, né? Depois, eu me tornei catequista. Quando eu fui catequista, eu acho que foi um dos primeiros pontos, um dos primeiros aspectos onde já foi despontando ali, sabe, a minha vocação. Uma das grandes dúvidas, né, que muitas vezes eu tinha antes de conhecer a fé, era que, na verdade, ninguém nunca tinha conhecido alguém que pudesse me explicar a fé de maneira íntegra, né? Então, muitas vezes eu conhecia pessoas que não conseguiam dar o testemunho da fé, né? Então, você perguntava uma coisa, por que é assim? Está na Bíblia e acabou. Então, já meus tios, não, eles sabiam explicar, eles sabiam desenvolver, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de saber das coisas de maneira mais profunda, né? Então, quando eu comecei a ser catequista, foi uma experiência de levar aqueles jovens aquilo que eu tive, né? Aquilo que eu sentia também muita falta e, graças a Deus, eu tive. Então, eu comecei a passar dentro da catequese essa perspectiva também, né? Então, foi a partir disso, falando de Deus, ensinando sobre Deus. E quando a gente é catequista, a gente acaba tendo que mais estudar, né, para ensinar, e isso ajuda muito, né? Então, eu fui aprofundando a fé, estudando sobre a fé, fazendo esse movimento, estudar a fé, para ensinar a fé, foi algo que já foi mostrando ali no meu coração que era algo que eu gostava muito de fazer, né? Conhecer a Deus e levar as pessoas a conhecerem a Deus. Então essa acho que é a primeira coisa que foi assim fomentando minha vocação, o conhecimento de Deus e o ensino de Deus, assim. E a outra, que eu acho que não dá para desligar uma coisa da outra, que é a questão da liturgia. A nossa fé, a gente vive dentro da liturgia. Então, dentro da liturgia foi onde eu pude experimentar, acho que é a coisa que é central na minha vocação, que é a Eucaristia.
Então, tendo a vivência litúrgica, depois eu comecei a ajudar mais próximo da liturgia, né, como acólito, tudo isso foi me ajudando, me inspirando. Né? Então, acho que dessas duas coisas foram onde foi sendo fomentada assim, a minha vocação. Acho que a doutrina, né, o conhecimento e acho que a liturgia foi onde foi espontâneo assim, o discernimento. O que você fez antes de entrar no seminário? Trampou, namorou? Então, namorei, trabalhei um pouco com meu tio, né? Meu tio ele trabalha com arte sacra, então eu ajudava ele, segurava os pincel para ele terminar. Mas isso me ajudou bastante também, né? Porque era um trabalho que de certo modo estava ligado, né, à igreja e tudo mais. Então eu passava o dia com ele, conseguia conversar bastante sobre essas coisas, era muito bom. Mas não cheguei a trabalhar muito tempo, né? Eu terminei o ensino médio e já entrei para o seminário, né? Então não foi muito tempo, assim, mas foi uma experiência muito boa. Entendi. Ótimo. O Leonardo entra no seminário, faz os convívios vocacionais belezinha, faz o propedêutico belezinha, já são 4 anos aqui dentro. Agora me diz, nem fale, né? Doideira demais, muito tempo. Quando eu falo rotina no seminário, o que chama a atenção do Leonardo? No sentido de, caraca, eu gosto muito dessa parte, e o que chama a atenção do Leonardo no sentido de que, caraca, tem que melhorar isso daqui, porque ainda me é difícil, me pega bastante e tudo mais. Eu acho que uma coisa que, pelo menos pra mim, eu vejo como uma coisa muito importante, que é a missa diária. Então isso pra mim é uma coisa que é essencial. Tanto que nas férias a gente percebe, pelo menos eu, né? Eu percebo muito isso, a falta da Eucaristia diária. Porque eu vejo que assim, às vezes na nossa rotina tudo é muito corrido, vocês bem sabem. E na Eucaristia é um momento que a gente acaba tendo, muitas vezes até pequenos períodos de tempo, né? Às vezes a gente sair rápido, né? Porque vai para a faculdade e tudo mais. Mas é um pequeno momento ali que você tem de intimidade com o Senhor. Então isso eu acho que é muito importante, porque às vezes a rotina, se você deixar se levar só pela rotina, às vezes as coisas vão caindo no automático. Então eu acho que a comunhão eucarística ela dá um certo sentido, assim. É como se, no meio de toda a rotina, de todo o trabalho, de todo o cansaço, é como se... É isso, na verdade, né? A eternidade ela para e toca o tempo ali, né? Então, acho que isso é algo que é essencial para a vida sacerdotal. Se a gente perder isso, essa intimidade com Jesus, todo o restante perde sentido, né? E uma dificuldade, eu acho que uma dificuldade é que aqui nós somos muitas pessoas e cada pessoa vem de um contexto diferente, de uma família diferente, de uma cultura diferente, tem idades diferentes, manias diferentes. E quando você coloca 30 pessoas com todo esse contexto que não é igual, que é diferente, é normal que gere conflitos, que gere dificuldades. Então, acho que a dimensão comunitária é algo que geralmente dá mais conflitos, assim. Eu digo isso porque, minha parte de estudos é uma área que eu gosto, eu vou bem, a parte espiritual eu vou bem. Então, eu acho que essa parte comunitária é um pouco estranha, principalmente porque a gente não viveu isso antes. Né? Antes de entrar no seminário, ninguém nunca viveu numa casa com 30 pessoas ao mesmo tempo. Então, acho que isso tem um impacto já direto na nossa vida. E também a importância de saber lidar com isso para quando nós formos sacerdotes, né? Porque a gente vai ser padre para lidar com o povo. Então, ver toda essa diferença de culturas, né? Isso também ajuda na prática. Né? Você queimou o chuveiro, você tem o cara lá que é especialista em queimar chuveiro. Você sabe. Você está estudando com toda dificuldade em filosofia histórica. Você tem o outro que é especialista nisso. Então, acho que isso ajuda também. As qualidades da comunidade acabam mostrando pra gente que a igreja é um corpo. E que quando cada um exerce sua função de membro, tudo parece que fica mais pleno. Assim. Pois você já entrou na questão das dificuldades. Léo, teve alguma coisa que você já superou, que você consegue ver hoje na sua história de discernimento, desde o convívio até o momento de hoje? Algo que você conseguiu superar ou algo que está em processo de superação que, lógico, que você possa compartilhar conosco? Que eu posso, sim. É muito engraçado, porque a gente fala isso e a gente é da mesma turma. Então a gente já se conhece. Eu acho que uma coisa que pra mim, eu não achava que era uma dificuldade minha,
mas depois eu fui percebendo que era. Que eu sou tipo, um pouco mais reservado, né? Eu não sou tímido, tipo assim, não tenho timidez para falar com os outros, mas meu temperamento já é melancólico. Então, quando, por exemplo, estou numa roda de conversa, eu não tenho muitas vezes necessidade de falar. Eu estou de boa se eu tivesse só ouvindo, entendeu? Uma roda de conversa. A coisa interessante do Leonardo, o Leonardo tocou nesse ponto, interessante o Leonardo vem com uma empolgação para falar algo na roda, ele começa a falar, deu 2 minutos, ele falou e saiu fora, não espera nem a resposta. O Leonardo é que ele não espera só a resposta, ele só queria falar. Então. Mas é verdade, então assim, eu sou um pouco mais reservado, mas quem me conhece, com quem eu tenho intimidade, tipo, eu já sou muito mais zoeiro, muito mais brincalhão. Então eu sou um pouco assim, com quem eu não conheço, eu tenho um pouco mais de dificuldade de me soltar. E não é por timidez, tipo, eu não tenho vergonha assim, de falar em público, de falar com outros, não é questão disso, é o meu jeito de ser mesmo. Mas, então eu acho que essa é a dificuldade, porque antes eu tinha muito mais dificuldade para me relacionar, no sentido de me abrir. Então se eu conhecesse uma pessoa, eu demorava muito para conseguir ser eu mesmo, para ir me soltando, para ir falando, eu ficava meio assim. E com quem eu já tenho mais intimidade, muitas vezes é até engraçado, porque se tem uma pessoa que me conhece e uma pessoa que não me conhece, isso acontece às vezes na paróquia. Nossa, todo mundo fala isso pra mim. Nossa, eu vejo você na missa, você tá muito sério, não sei o quê. Depois você vai almoçar em casa e fala, nossa, é a pessoa mesmo. Mas é interessante isso, né? Porque eu vejo que eu consigo hoje, de maneira muito mais fácil, assim, me abrir e conversar mais. É isso. Eu não aguento porque... Não, se liga. O cara falando que tem dificuldade com quem não conhece, pá, não sei o que lá. No propedêutico... Eu tô falando no podcast que eu mando. No propedêutico, a gente divide quarto, certo? Então, se um dia você entrar no seminário, uma das primeiras experiências a passar é de ter um sorteio de com quem você vai dividir o primeiro mês de quarto. E eu tive a sorte, vou dizer sorte, Vivendo histórias do passado. de dividir o quarto. Meu primeiro parceiro de quarto foi o Leonardo no propedêutico. Só que o pior é que o cara falando isso daqui, só que na primeira noite que a gente passou no quarto, a gente ficou acordado até as 3 horas da manhã, já rasgando a vida um pro outro, tá ligado? Tipo, não, porque eu vivi isso, não sei o que lá, passou isso, aquilo lá, não sei o que lá. E tipo assim, ao ponto que os caras do outro quarto tiveram que chamar a nossa atenção do primeiro dia passando no propedêutico. Então, é só isso que eu achei engraçado que eu lembrei, mas enfim, passa. Mas eu tenho 2 perguntas para fazer para você, Leonardo, que não está no nosso script, mas que eu acho que vai fazer sentido, que a gente está tentando, no decorrer das entrevistas, a gente vai percebendo que é interessante tocar em algumas coisas que vai tornando mais rico o subsídio que as pessoas que vão assistir a gente vão conseguir encontrar. Então, como que foi essa experiência de passagem do propedêutico para o seminário maior, e daí da filosofia, da etapa do discipulado, para agora a etapa da configuração? Só com poucas coisas, tranquilo, mas acho legal. Acho que o propedêutico é uma experiência de vida um pouco mais próxima, assim, né? Então você divide quarto, acho que tem toda essa questão de você ter uma proximidade maior. Aqui, no nosso seminário, você acaba tendo um pouco mais de liberdade. Então, a rotina, você tem que correr atrás da rotina, você que, né, faz todas as coisas. Lá no propedêutico, se você não acorda, tem um parceiro do seu lado que ele vai acordar, então você vai meio que automaticamente na rotina. Aqui você tem um pouco mais de responsabilidade, né? Acho que chegando aqui, a principal diferença para mim, em mim, foi a questão do contato com a filosofia, né? Que eu gostei bastante, assim, foi algo que me interessou bastante, me debrucei bastante na filosofia, né? Acho que até uma dificuldade que eu poderia pôr é o TCC, né? Acho que não por... Eu gosto de estudar, não foi uma dificuldade nesse sentido, intelectual, mas é um momento que você tem que parar, tipo, tudo, e você vai se debruçar sobre um filósofo, sobre um pensamento, e se matar naquele tempo. Então, quando eu peguei, meu TCC é sobre o tempo, Santo Agostinho. Aí peguei... Escreveu 2 TCC inteiro? Não, mas... Então, assim, tudo isso aliado aos problemas da paróquia, aos problemas que a gente tem em casa, né, com a nossa família, acho que tudo isso. Então, é um tempo que você tem que fazer o trabalho tem que acontecer, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que superar aqui.
eu senti na teologia uma necessidade muito maior, assim, do amadurecimento espiritual. No período filosófico, pelo menos em mim, eu vi uma necessidade maior do desenvolvimento intelectual e principalmente do humano, de tipo, amadurecer e tudo mais. Né? Então, nós, por exemplo, que somos mais novos, a gente acaba. A gente chega aqui praticamente adolescência, a gente vai fazer a experiência de ir amadurecendo e se tornar um homem aqui dentro do seminário. Então eu vejo que o período filosófico foi muito essa experiência para mim, sabe? De ir amadurecendo nessa questão humana. E agora, no período da configuração, eu já vejo que é um momento que, o próprio nome diz, configuração. Né? Configuração a Cristo, mas você acaba também vendo em si o padre nascendo, de certo modo. Você começa a ver o padre Leonardo. Então com isso me veio, pelo menos a mim, muita essa necessidade de me apoiar mais na área espiritual, de me dedicar mais a isso, a vida de oração e tudo mais. Sensacional. Não que eu não tenha antes, mas hoje eu vejo que é mais necessário. Entendi. E quando você olha para frente, né, já está na metade do caminho já, cara. Já parou para pensar nisso? Já está na metade do negócio. Daqui para frente é só mais uma metadinha e acabou o treino. Quais são as expectativas do Leonardo no futuro? Curto, longo, médio, você que sabe. Olha, eu acho que para mim, primeiro de tudo, eu acho que é a realização de um sonho. Né? Então, muitas vezes a gente pensa na nossa vida, pensa assim, putz, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E uma coisa que acontece é que assim, existe o ideal e existem as circunstâncias. Então, por exemplo, às vezes o cara fala assim, eu quero ser milionário. Esse é meu sonho da minha vida. Então, quais são as circunstâncias que me impedem de ser um milionário? Na nossa cultura, a gente tem muita mania de não conseguir alcançar o nosso ideal por ficar fixado nas circunstâncias. Não consigo fazer isso, realizar meu sonho por causa disso, por causa daquilo. Então, para mim, eu vejo que ser um sacerdote é algo que eu sempre desejei, é algo que eu quis, né? Que eu tomei essa iniciativa, digamos, é o meu ideal. E eu vejo que, a cada momento, nós vamos superando as circunstâncias que nos impedem, né? Então a gente vai progredindo nesse processo. Então, para mim, ser padre é, de certo modo, ser feliz, porque a gente acaba sendo o que a gente quer ser. Né? Ninguém está aqui obrigado, não é algo imposto. Então, para mim, a coisa mais essencial é isso, a gente vê que a nossa vida tem um sentido, que a gente não entregou a nossa vida para o nada, mas a gente entregou a nossa vida para Deus e para as pessoas, né? Para ajudar os outros. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva da vocação, eu penso que a nossa vocação ela ganha mais sentido, sabe? Você perceber que você deu tudo pelo tudo, entende? Então acho que isso é uma questão muito, muito interessante assim, do caminho da vocação sacerdotal, que não é uma vida morta, mas pelo contrário, é uma vida totalmente viva. Você tocou numa coisa, né? Estar aqui dentro e não ser obrigado a estar aqui. É interessante porque tem muitas pessoas que olham para o seminário e veem como se fosse uma coisa, estão fechados, estão separados, né? Vivem trancados. Na verdade não, isso que é interessante do seminário, porque a hora que eu quiser chegar para o padre e falar assim, padre, eu não quero mais estar no processo formativo, é só pegar, devolver a chave e pronto, sair, tudo de bom. Não é algo preso, não é algo, por assim dizer, castrador, né? Sim. Muito pelo contrário, você é livre para fazer a sua escolha, né? Então, a gente está aqui porque nós somos livres e escolhemos estar aqui, né? Porque tem muitas pessoas que é verdade, né? Muitas pessoas falam que, nossa, mas vocês ficam trancados, mas você não faz isso, mas você só sai para fazer isso, você sabe fazer aquilo. Na verdade, não. A gente é livre nesse modo, nessa etapa de formação, né? Nessa etapa de discernimento, nós somos livres. Como o Dom Júlio falou para nós na terça-feira. O Dom Júlio falou para nós, ou não. Eu não lembro onde que eu preciso lembrar. Mas ou num livro, agora não me recordo. A cabeça da gente está com tantas coisas que eu não sei de onde eu tirei, mas Eu acho que eu sei o que você vai falar. Né? O que eu vou falar? Fala. Não, pode falar também. Você vai falar que vida. Quê? Você fala aquela parte de que vida, dei minha vida pra isso, no quê? Não, minha vida não, mas viver. Eu lembrei, é o Dom Júlio que falou mesmo na terça-feira, que a gente está lendo o livro Seminarista Diocesano, né? E no livro fala lá, nós temos que viver conforme a nossa vocação. Foi o que o Dom Júlio falou para nós. Então
padre, eu tenho que viver conforme a minha vocação que é ser padre. Agora eu estou vivendo como seminarista, então eu tenho que viver como um seminarista. Ah, eu sou um esportista, eu vivo como um esportista, né? Então foi isso que a escolha que a gente fez é essa. Então hoje eu vivo como um seminarista, né? É a ação ser pautada conforme a sua escolha. Então é muito interessante isso, eu achei, né, positivo para compartilhar. Então, Leonardo, olhando para o seu processo. Desde dois explicar de Leonardo. Cleo. Olhando para o seu processo de discernimento. Olhando os pontos positivos, aquilo que você acha como negativo também, aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não tem dificuldade. Olhando para esse conjunto, o que você pode compartilhar com os outros que pensam em entrar no seminário, na possibilidade de entrar no seminário, que você acha que foi positivo para você e que pode estar sendo positivo para eles? Então, eu acho que no meu discernimento, uma coisa que me ajudou muito foi uma experiência lá no convívio que a gente viveu, que o Padre Roberto dizia assim: não espere na sua vocação que vá vir um anjo do céu e vai te falar: André, você precisa entrar no seminário e você vai ter um êxito. Então, assim, a vocação, pelo menos a minha, claro que existem casos e casos, mas a vocação ela se mostra muito na sua vida cotidiana. Então, ela se mostra a sua realidade. Eu penso que tudo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, as nossas dificuldades, elas são necessárias e foram necessárias para a gente se tornar quem nós somos. Então, na vocação, eu penso que é a mesma coisa, né? Todas as coisas vão acontecendo na nossa vida e parece que tudo vai concorrendo para aquilo, tudo vai nos levando para aquilo, né? Então, a certeza absoluta a gente nunca vai ter, mas a gente tem a certeza de que Jesus parece que está nos direcionando ao caminho, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Saber ler os sinais dos tempos da sua vida, entende? Tudo que você viveu. E acho que aliado a isso, a vida eucarística. Você precisa ter a união com Jesus no sacrário, porque senão você nunca vai conseguir fazer esse discernimento entre aquilo que você analisou da sua vida, da sua história e pensei, putz, eu acho que eu estou sentindo um chamado para ser padre. Se você não trazer tudo isso, toda essa percepção subjetiva que você teve de si mesmo, se você não levar isso no sacrário para escutar a voz dele, porque é dele que vem o chamado, né? Então eu acho que isso fica meio vazio. Então precisa ter as duas coisas: uma análise de si mesmo, quem eu sou, quem eu quero ser, o que eu passei, o que eu vivi, qual a minha história, e Deus me chama através, a partir de tudo isso. Então eu acho que essa resposta a gente tem que buscar com Jesus. Então, você que está acompanhando, que quer entrar no seminário, não espere que vá vir um anjo do céu e vai te dizer: vem, entre. Né? Muitas vezes você tem que saber discernir de outro modo. Né? Deus ele se comunica de vários modos, né? De várias maneiras diferentes. Então acho que é saber ler como o Senhor nos fala, né? Saber escutar a voz do Senhor. É isso. Muito bom. Nós estamos chegando já ao final dessa nossa conversa. Foi que triste. E nós vamos fazer agora com você aquilo que nós tradicionalmente, categoricamente, fazemos com todos os nossos convidados, que é o quê? Que é a nossa resposta sinodal. Você conhece a nossa resposta sinodal? Eu fiz resposta sinodal. Já fez resposta sinodal? Ótimo. Então, perfeito. Talvez as coisas sejam as mesmas coisas, mas vai que a resposta mude, né? Mas eu vou mudar a resposta aqui. Aí Sabe o que é? Uma palavra. Vou falar uma palavra e você pode responder ou uma palavra sinônimo, ou uma palavra que remeta a essa, ou cantar uma música, ou falar uma frase, escrever um TCC, você que sabe, tranquilo, no seu tempo e na sua liberdade. Eu vou falar a primeira coisa que vem na cabeça. Mas pode ser uma frase também, Tá bom. uma música também, se você cantar, de casa vai adorar. Entendi. O Vitão corre pegar a viola lá na dentro. Pode ser? Perfeito. A nossa primeira palavra é vocação. Vocação, mistério. Ó, será que ele falou isso na última? Não. Certo. Seminário. Semente. Família. Amor. Sacerdócio. Doação. Santos de devoção. São Padre Pio. Filosofia. Sabedoria. Teologia. Sacrifício. Nossa, sacrifício eu não esperava. Essa foi boa. Que tá na minha cabeça. Não, tranquilo. Eu não serei
tranquilo. Ficamos com essas mesas. Eu até adicionei uma pra você só porque você é especial. Pessoal, é o seguinte, nós estamos concluindo mais o Santa Prosa. Gostaríamos de pedir para vocês encarecidamente, eu vou ficar trocando isso por caridade, encarecidamente, não dá, para que você divulgue esse projeto, para que você divulgue a cara do Leonardo, para que você divulgue a história do Leonardo, deixe todo mundo ficar sabendo que o Leonardo fez o que fez na vida dele e que quer ser padre porque quer ser padre, e está tudo bem, só que isso vai depender de vocês. Compartilharem, divulgarem, curtirem, ativar o sininho no YouTube e tudo que for possível para que isso vá para frente. Por vezes, eu acho que já falei isso um dos primeiros, mas ficou sem falar muito, a gente reclama que ou nós não conhecemos os seminaristas, ou nós não conhecemos o seminário, ou a igreja não se movimenta de modo algum, seja nos meios das comunicações sociais, ou seja naquilo que me toca no meu dia a dia, no meu cotidiano, mas ela está se movimentando. Mesmo que na simplicidade, na nossa limitação, nós estamos tentando. Logo, é necessário que vocês correspondam àquilo que é a nossa tentativa de não nos mostrarmos a vocês, mas de alguma forma sermos testemunhas daquilo que Deus pode fazer na sua vida com aquilo que Ele faz na nossa. Então, que você possa fazer isso. Vou passar a palavra para o Léo, que vai se despedir, motivar, não como diácono ainda, tá? Mas vai poder terminar ali a sua parte dentro da nossa entrevista. Eu acho que, para encerrar, né, eu acho que é importante a gente meditar sempre que a vocação ela é um sacrifício. E a vocação presbiteral ela é principalmente uma configuração a Jesus. E não tem como a gente se configurar a Jesus sem fazer esse sacrifício da nossa vida. Né? No livro do Fulton Sheen, O Sacerdote Não Se Pertence, ele tem uma frase que ele diz assim: muitos querem ser sacerdotes, estar em posição de sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, mas poucos querem ser vítimas, poucos querem ser aquilo que é oferecido. Então, na nossa vida, a gente precisa configurar em nós e se esperar na vida de Cristo, um bom pastor que se doa a nós, e saber que nós vamos ser sacerdotes, mas principalmente nós vamos ser vítimas. Né? Acho que isso é muito importante, a gente saber se configurar Jesus em todos os momentos. Então, acho que é isso. Então, que Deus abençoe, né, esse projeto, cada um de nós seminaristas, e principalmente a todos aqueles que estão fazendo seu discernimento sacerdotal, né, estejam sempre em oração. Né? Conhecimento de si e conhecimento de Deus. Acho que essas duas coisas, esses dois polos são essenciais. Tá bom? Chegou na minha vez. E você mesmo, você sabe o que eu vou falar. Você já sabe. Então você que está sentado aí na sua sala, colocou no YouTube da televisão para assistir junto com a sua esposa, tem até o cachorrinho do seu lado do sofá. É você que está no ônibus, vendo esse podcast no ônibus, indo para sua casa depois do trabalho. É você, jovem, você que está aí nos assistindo. Compartilha, ó, vai estar aqui na tela, não sei aonde, mas o Israel vai colocar. Segue a gente nas redes sociais, o André já falou, compartilha para que esse vídeo chegue à maioria das pessoas aqui da Arquidiocese, região e aonde for. Sabe, do mundo inteiro! Vamos compartilhar para nos ajudar. Você também já sabe que se você quer ajudar a gente concretamente, é isso mesmo que você pensou. Projetos Amigos do Seminário. Como assim você ainda não contribuiu? Como assim você sequer pesquisou o projeto Amigos do Seminário? Não, que isso. Você está, qual é o número do podcast que a gente está hoje? Não faço ideia. Não faço ideia também, olha, mas... Quê? 12? 12º podcast, você não procurou ainda o que é o projeto Amigos do Seminário? Está conosco todo esse tempo e ainda não procurou? Então vamos lá, procura o projeto. Você pode ajudar a gente concretamente em dinheiro, ou você pode nos ajudar, como nós já falamos, nos dando aquela força. Quero doar produto de limpeza. Aceitamos produto de limpeza do seminário. Quero doar uma blusa para o Leonardo. O Leonardo aceita a blusa que você quer doar. Com esse frio que chegou, exatamente. Não, mas eu quero doar outra coisa. Vem falar conosco, né? Entre em contato aí pelas redes sociais. Tenho isso, quero doar. Vocês praticam esporte? Praticamos. Quero doar uma bola de futebol. Doa uma bola de futebol. Quero... Olha o alarme, calma aí. Quero doar uma rede de vôlei. Doa uma rede de vôlei, né?
fique à vontade quanto a isso, né? A doação é sempre bem-vinda e será muito bem acolhida. Quero conhecer o seminário. Quem sabe futuramente não, né? Será possível. Será Quem possível. dirá? Vamos Cada fazer dia excursão, sua vamos todo mundo pro preocupação. seminário, né? Então, mas fiquem à vontade quanto a isso. Brincadeiras à parte, mas a sua contribuição é muito importante para nós, até porque essa casa se sustenta com base no projeto mesmo do seminário, que isso vem diretamente, concretamente para a nossa formação. Certo? Deus abençoe, mais uma vez é uma alegria estar aqui com todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.